louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Gastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos, um profeta. Ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de ouvir tua voz mais uma vez nesse dia. É um privilégio que temos, Pai, ouvir a tua voz, ter a tua palavra conosco. Palavra esta que é um verdadeiro alimento, que nos sustenta, que transforma a nossa vida. Palavra da verdade, verdade que liberta. E é isto que nós queremos esta noite, Pai. Ouvir a verdade da tua palavra. Não viemos aqui ouvir conversinhas de homens, histórias, doutrinas, filosofias do mundo, mas viemos ouvir a tua voz, falando ao nosso coração, transformando a nossa vida. E que isso aconteça essa noite, Pai, e para isso entrego a minha vida a Ti, meu Deus, peço graça, misericórdia, unção do Teu Espírito para ministrar de acordo com a Tua vontade, e a Tua palavra nos abençoe a todos. É o que te peço em oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui está um grande milagre que aconteceu pouco depois da ressurreição de Jesus e da assunção de Cristo ao céu. No início da igreja, Pedro e João, ainda naquela igreja em formação, realizaram aqui um grande milagre. E a Bíblia descreve com detalhes o que aconteceu. No versículo 2 está escrito: era levado um homem coxo de nascença, ou seja, um homem que nasceu com essa deficiência, um homem que nasceu com esse defeito, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, um homem coxo desde o seu nascimento, ele era colocado ali, porque devia ter, em função do seu problema, dificuldade de locomoção, e ali o colocavam para que durante o dia, ele pedindo esmola,
conseguisse alguma coisa para o seu sustento. Uma realidade parecida com de muitas pessoas até o dia de hoje. E foi algo muito espantoso o que aconteceu com ele, porque como ele estava diariamente ali, como diz o texto, as pessoas o conheciam bem. Quem frequentava o templo estava já familiarizado a entrar e encontrar aquele cidadão ali na porta pedindo esmolas, né? Então era uma figura conhecida, e o fato dele ter se levantado de um salto e entrado no templo, agora louvando a Deus e dançando, foi algo completamente espantoso. E no versículo 9 diz aqui esta descrição: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então, houve uma verdadeira revolução naquele dia, quando isso aconteceu. As pessoas ficaram atônitas, né, vendo aquele que elas já estavam acostumadas a perceber a sua presença ali, agora está dançando, está louvando, está pulando, e está junto de dois homens, de dois apóstolos de Cristo, Pedro e João, e a Bíblia diz que todo aquele povo correu atônito, né? Então uma multidão ali, um dizendo para o outro: você viu o que aconteceu? Olha aquele cara que era assim, você lembra dele? Sim, olha lá, olha o que está acontecendo, e as pessoas correndo para aquele lugar, é o que narra aqui a Bíblia Sagrada. E Deus operou esse grande milagre. Eu acredito, e os próprios apóstolos falam aqui, que esse milagre não foi operado por Pedro ou por João, mas foi operado por Deus. Nosso Deus é um Deus que faz milagres. Você crê nisso? Você pode acreditar, né? Nós temos um Deus que cura, que faz milagres, que operou na vida desse homem e que ainda hoje pode operar e continua operando na vida de muitas pessoas. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus é o mesmo, que Ele não mudou, que Ele continua sendo capaz e, mais do que capaz, Ele continua realizando muitas coisas desse tipo que nós podemos até testemunhar algumas delas. Isso é algo que Deus continua fazendo. Só que uma observação importante que esse texto traz para nós é que essa capacidade de Deus de fazer milagres, de abençoar poderosamente a vida de alguém de uma forma sobrenatural com um milagre, é uma obra secundária de Deus. E é isso que às vezes choca muitas pessoas. A obra de Deus, a principal delas, não é fazer um milagre como esse aqui. Embora seja algo grandioso, embora seja algo impactante, que deixou todas aquelas pessoas atônitas, o que Pedro vai falar depois no seu discurso vai exatamente mostrar o que eu estou dizendo para você. Essa não é a obra principal de Deus. Não é a obra principal a cura, o milagre, o sobrenatural. E essas coisas que acontecem no mundo físico, era uma enfermidade física e ela foi curada, é muito importante, para ele especialmente muito importante, mas esta não é a principal obra que Deus tem para realizar. E eu preciso entender isso, é necessário que a igreja entenda isso. Ouvindo a explicação de Pedro aqui no seu discurso, ele queria de alguma forma que aquelas pessoas também entendessem isso. Por quê? O milagre que aconteceu atraiu as pessoas. E uma multidão delas, como diz o texto, cercou Pedro e João, todos ali impressionados, atônitos, né? E a princípio isso parece ser uma coisa boa. E de fato foi, porque deu a Pedro a oportunidade de fazer uma grande pregação naquele dia. E aquelas pessoas todas ali em volta deram ouvidos ao que Pedro dizia, por causa daquilo que havia acontecido. Mas eu repito, e o próprio Pedro disse nas suas palavras, essa não é a principal obra de Deus. Eu tenho que entender que Jesus ainda pode curar. Eu tenho que compreender que Deus é o mesmo e que Ele não mudou. E Ele ainda pode curar e ainda pode usar a nossa fé para fazer isso. Isso é bíblico, a Bíblia fala sobre isso. A minha fé é importante,
para aquilo que Deus quer realizar, não que ele dependa dela, porque Deus é livre, ele faz o que ele quer e da forma como ele quer, mas a Bíblia tem relatos que mostram o quanto é importante que eu creia no que Deus quer fazer e que eu colabore com Deus na sua obra. A Bíblia diz que Jesus, quando esteve em Nazaré, a cidade onde foi criado, ele não fez ali grandes milagres. Por quê? Porque o povo ali não teve fé. Porque olharam para Jesus e disseram, esse é Jesus, é o menino que foi criado aqui, é o garoto que andava por aqui. E não deram fé, não deram crédito a ele. Por isso vem a expressão que até hoje usamos, né? Santo de casa não faz milagre. Porque a gente às vezes acaba desprezando. Então, é importante a fé, é importante crer que Deus ainda cura. E veja, interessante nesse episódio até que há outro aspecto revelado. O que curou esse homem, coxo de nascença, não foi nem a fé dele próprio, do coxo. Não, o coxo pediu uma esmola. E ele olhou atentamente, como diz o texto para Pedro e João, esperando receber o quê? Uma esmola, e de preferência uma boa esmola, não é? A sua expectativa era essa, mas nem fé esse homem teve. E nesse episódio específico, a fé que curou esse homem foi a fé de Pedro e João. Veja como Deus age de várias formas diferentes. Veja como é multiforme a operação, a graça de Deus, como ela tem várias facetas. E nesse episódio foi a fé de Pedro e João. Pedro, porém, disse, versículo 6, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Veja que foi uma atitude completamente de Pedro. Ele teve fé para dizer, em nome de Jesus, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas eu tenho a minha fé, eu tenho Jesus, anda. E não somente disse anda, mas ele ousadamente pegou a mão do cara. Imagina se dá errado. Já pensou para pensar nisso? Você pega a mão do cara e o cara cai. Olha que vexame. Mas é a fé, a certeza do que ele esperava, a convicção do que ele não via. Como é a definição de fé da Bíblia? Essa fé cheia no coração de Pedro, ele então toma essa atitude, isso acontece, e é algo maravilhoso da gente presenciar. Só que eu preciso entender, queridos, e esse é o cerne da questão, que a principal obra de Deus não é fazer milagres desse tipo. A principal obra de Deus e o principal milagre que Ele quer fazer é salvar o pecador. Eu não posso abrir mão de entender isso. E eu não posso inverter as coisas. A principal obra de Deus não é a cura de um paralítico, não é a cura de um cego, não é a restauração de uma pessoa. Essa não é a principal obra. A principal obra é a salvação de um perdido. Como a gente viu aqui, Lucas 19:10, o que diz? O próprio Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a principal obra de Jesus. Pegar uma pessoa perdida e salvá-la dos seus próprios pecados. Salvá-la do destino que ela está cavando para a sua própria vida, que é o inferno, que é a perdição. A principal obra, o principal milagre é transformar um pecador num salvo. A principal deficiência de um homem não é se ele tem ou não movimento em suas pernas, mas é o seu coração como está. Então a principal obra de Jesus, embora seja ótimo, maravilhoso, embora a gente possa continuar orando com fé, orando por enfermos, clamando por cura, eu preciso entender que isto é importante, mas é secundário. Há algo mais importante, que é a salvação de uma alma. E queridos, o que a Bíblia vai nos mostrar é que Jesus, durante o seu ministério, curou muitas pessoas. Multidões o seguiam para serem tocadas, curadas por ele. E ele curou muitos, muitos mais até do que a Bíblia menciona. A Bíblia não menciona todas as curas de Jesus, ela conta algumas. Mas tem muitas mais, eu acredito. O próprio apóstolo João diz no seu evangelho que se fosse registrar em livro tudo que Jesus fez, não cabiam nos livros da terra. Então, veja que a Bíblia ela é até limitada nesse ponto, não contou tudo o que fez Jesus, mas uma coisa é preciso entender.
Jesus curou muita gente, mas pouca gente creu em Jesus como verdadeiro Messias, como Senhor e como Salvador e como aquele que poderia curá-la da sua pior enfermidade, que é o pecado. Você pode deixar de ser coxo e andar perfeitamente. Você pode deixar de ser surdo e ouvir perfeitamente. Você pode deixar de ser cego e enxergar perfeitamente, mas com seus pecados você continua indo para o inferno. Com perna, com olho, com ouvido, do jeito que for, com ou sem, se os pecados não forem perdoados, o destino do homem é a perdição eterna e a separação eterna de Deus. Então, o que esse texto me ensina nesse episódio é que eu e você precisamos aproveitar todas as oportunidades para revelar a principal obra de Deus. E foi isso exatamente que fez Pedro juntamente com João. Aproveitaram, a multidão veio por causa da cura. Mas uma vez que chegaram ali, Pedro aproveita para pregar a palavra de salvação. E a palavra de salvação não é chamar as pessoas para dizer, olha, venha, que você vai ser curado. Pedro poderia ter feito isso. Olha, ele acabou de curar aqui um paralítico. Ele diz, quem vai ser o próximo? Venha mais um, venha outro. Quem tem um doente, traga aqui, nós vamos hoje promover aqui uma sessão de cura. Não, Pedro não fez isso. Ele aproveitou a multidão ali reunida e ele pregou a palavra de salvação. E as características do seu discurso mostram que era de salvação realmente que ele estava falando. Pouca gente viu em Jesus a salvação, mas muita gente viu em Jesus a solução. Irmãos, existe uma diferença entre Jesus ser a solução e ser a salvação. Jesus pode ser a solução para um monte de nossos problemas. E o que não falta na vida é problema, não é? Eu posso buscar Jesus por todos eles. Pode, não tem nada de errado você orar e colocar diante de Deus as suas necessidades, mas Jesus não é só a solução. Jesus é a salvação. Pedro usou essa oportunidade para anunciar salvação. Versículo 12 diz assim, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Olha o discurso de Pedro. Você consegue perceber como esse discurso é diferente até de pastores de hoje em dia? Olha o que Pedro fala aqui. A multidão chegou. Oba! Alguém diria, vou passar a sacolinha. Tem uma multidão aqui, né? Veio todo mundo por causa da cura. Eu vou aproveitar disso aqui, vou fazer um escarcéu, vou fazer uma campanha, vou dizer, olha, venha, traga seus enfermos, vá em casa, busque alguém. Mas Pedro começa o seu discurso dizendo assim, vem cá, por que vocês estão tão maravilhados? E pior, por que vocês olham para nós como se isto, como esta cura fosse atribuída a nós, ao nosso próprio poder ou piedade? Olha o que ele está dizendo. As pessoas estavam olhando para eles e eram assim, não, eles curaram porque eles são poderosos. Alguns outros estavam pensando, não, eles curaram porque eles são piedosos, ou seja, eles têm religião, eles têm um sentimento religioso, eles são pessoas corretas. Então ele diz, por que vocês olham para nós imaginando que foi pelo nosso poder ou por nossa própria religiosidade que esse homem foi curado? Vocês estão enganados. Então veja como a verdade se estabelece. Veja como algumas pessoas hoje manipulam a verdade para enganar as pessoas. Você percebe isso? Não, aqui está o poder de Deus. Venha para essa igreja aqui porque aqui tem o poder. A mão de Deus está aqui. Não, aqui a gente é poderoso. Aqui nós somos mais santos do que os outros. Por isso que Deus cura aqui. E Pedro disse, por que vocês fazem isso achando que é por nosso poder ou nossa própria piedade que Deus faz alguma coisa desse tipo? E aí ele começa a anunciar, queridos, a verdadeira mensagem do Evangelho. Não para se exaltar, não para tirar casquinha para ele. E ele poderia, porque veja, quem teve a fé, quem teve a ousadia, como eu disse ainda há pouco para você, quem foi ousado para dizer em nome de Jesus, levanta e pegar a mão do homem e levantar? Que coisa linda! Mas ele, não, isso não fui eu não.
Isso não sou eu não, isso é Deus que está realizando. Então aí você vê a diferença, é a quem a gente atribui a glória, e isso é o que muda a vida das pessoas. Então, essa obra é secundária, não é a principal, não é o principal motivo do Evangelho, mas sim a salvação de vidas. No versículo 16, Pedro também diz, pela fé, em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Ele disse, olha, não fui eu, mas foi a fé em Jesus que curou. Em nome de Jesus eu te digo, levanta e anda. Foi a fé em Jesus que produziu isso. Então Pedro não aceita para ele a glória, o louvor, a admiração das pessoas sobre a sua característica, sobre o seu poder, sobre a sua religiosidade, sobre o seu comportamento. Ele diz, não, quem fez isso foi Jesus, direcionando para Cristo aquele milagre que de fato não foi feito por Pedro nem por João, mas foi feito por Jesus. E essa mensagem, queridos, é a mensagem de salvação. E Pedro começa a sua pregação no versículo 13, dizendo assim, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. A mensagem de Pedro começa assim. E aí, queridos, você que já fez curso de oratória, você já fez curso alguma vez disso aí? Sabe o que o pessoal diz no curso? Quando você começa o discurso, você tem que atrair a atenção da audiência. Se você não atrair no início, já era, perde o tempo. Então é assim que se ensina a oratória por aí. Pedro fez tudo ao contrário. Se ele atraiu a atenção, foi a raiva das pessoas. Porque veja bem, como é que ele começa o discurso? Não é só, vocês mataram Jesus. Resumindo, ele diz assim, olha, o Senhor Jesus, por meio de quem a minha fé nele fez esse homem ser curado, vocês são os assassinos dele. Pronto. Se fosse um pastor hoje, dizia, Pedro, você está maluco, Pedro? Vai dispersar essa gente, vamos aproveitar essa gente, Pedro. Vai todo mundo embora, você está acusando as pessoas, Pedro. O Evangelho é assim, amados. O Evangelho é uma boa nova, mas é uma boa nova que para que eu entenda que ela é boa, eu preciso primeiro me sentir perdido. Porque se o homem não se sentir perdido, ele acha que não precisa ser salvo. E Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então a mensagem do Evangelho é boa, porque primeiro ela diz para mim que eu sou um miserável e que eu preciso de salvação. Ela diz para mim que eu não presto. E aí eu me entendo como alguém que não presta e percebo que sem prestar não tem salvação para mim. E aí vem o Evangelho, mas a boa nova é que você pode ser salvo não por algo que você faça, mas por algo que você crê, porque Jesus fez por você o que você não podia fazer. Então Pedro começa o discurso já arrasando, irmãos. Não é uma mensagem de promessa, mas é uma mensagem de confronto. A pregação dele começa dizendo assim, ó, tá vendo? Esse homem foi curado. Se você vier para Jesus, Jesus vai curar você também. Olha, se você vier para a igreja, olha, Jesus vai resolver isso, vai resolver aquilo, é o tal da solução. Jesus vai solucionar tudo. Pedro não faz isso. Pedro diz assim, ó, vocês mataram Jesus. E por esse Jesus que esse homem está curado, só que vocês mataram ele. E aí no verso 19, olha o que ele diz. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha a mensagem do Evangelho aqui, amados. O que adianta você ficar aqui dia após dia ouvindo, olha, Jesus vai fazer isso por você, Jesus vai fazer aquilo, Jesus vai te curar, Jesus vai trazer a pessoa amada em 3 dias, Jesus vai fazer isso, vai melhorar a tua vida, vai te dar um emprego, agora a tua casa vai ser melhor, o teu carro vai ser do ano. É muito bom ouvir isso, só que isso não tira você do inferno, não leva você para o céu.
Por isso Pedro não perde a chance com aquela multidão que se predispôs a ouvi-lo. Mas ele diz e joga na cara deles tudo que eles precisavam ouvir. E no final ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Os seus pecados são reais, eles existem, eles são maléficos, mas eles podem ser cancelados. Essa é a boa nova. A boa notícia é que o seu pecado horroroso, ele pode ser cancelado, ele pode ser rasgado. Como diz Paulo, o escrito de dívida que pesava contra você foi rasgado e foi cravado na cruz. A tua dívida, o teu nome no SPC foi apagado. Você não vai ser mais cobrado por ela. Os seus pecados serão cancelados. Essa é a boa nova. Só que primeiro você tem que reconhecer que você não presta. E segundo, você tem que se arrepender e se converter, mudar, dar uma guinada na sua vida, como fez Zaqueu, como eu mencionei hoje aqui pela manhã. É isso que precisa acontecer, e essa é a obra principal do Evangelho. E Pedro continua na mensagem no verso 20, dizendo: a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já foi designado Jesus. Ele diz: olha, arrependa-se, converta-se, os seus pecados serão cancelados, e aí sim, você virá e viverá na presença do Senhor, e aí sim virão tempos de refrigério. Porque aquele que está em Cristo tem a paz de Cristo no seu coração. Aquele que teve seus pecados perdoados não tem mais o peso da culpa, da consciência no seu coração. E aí sim vem a presença de Deus e o tempo de refrigério. E isso é melhor do que qualquer cura, isso é melhor do que qualquer milagre que Deus possa fazer no meu físico. E é isso que as pessoas precisam compreender. E aí vem a presença de Deus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Ele disse: olha, Jesus subiu aos céus e lá ele está. E você pode desfrutar da presença dele agora, mas um dia ele também voltará. Pedro completa a sua mensagem falando de tudo, queridos, de tudo. Do pecado, da salvação, da promessa, da vida eterna, da vinda de Cristo, da paz, de tudo. Pedro fala ali, naquele episódio, provocado por uma cura. E no verso 23, acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E aí Pedro diz a eles: olha, não adianta vocês serem judeus, não adianta vocês se considerarem religiosos. Sabe por quê? Lembra de uma coisa? Onde é que estava o coxo? Estava onde o coxo dessa história? Na porta da onde? Do templo. Onde é que Pedro e João estavam entrando? No templo. Quando ele foi curado, para onde todos entraram juntos, sambando, louvando a Deus? No templo. Aonde a multidão toda acorreu para ouvir Pedro e João? No templo. Estava todo mundo no templo. Todo mundo ali era religioso. Todo mundo frequentava aquele lugar. Não foi no meio da rua, no meio da praça, essa pregação foi dentro da igreja, vamos dizer assim, entre aspas. Foi no templo que essa pregação aconteceu, e ele está dizendo aqui: olha, toda alma que não ouvir será exterminada do meio do povo. Não adianta você dizer: mas eu vou à igreja, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou filho de crente, minha avó era crente, meu avô. É você e Deus. É você que deve individualmente crer ou não crer. Não é a sua religião que salva, não é a sua religiosidade, não é a sua vida religiosa que te salva, mas é crer em Jesus. É disso que Pedro está falando para aquelas pessoas, e essa é a promessa que ele está trazendo a elas. E ele ainda vai terminar dizendo assim no verso 26: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Termina a pregação dizendo assim: agora seja santo. Já crê em Jesus? Agora fique longe das suas perversidades, porque você ainda tem a capacidade de ser perverso.
Mesmo você que crê, mesmo você que é perdoado, que tem os pecados cancelados, ainda há em você uma natureza humana que precisa ser agora dominada pelo Espírito. E você precisa se apartar das suas perversidades, porque a perversidade é natural do ser humano. Nós nascemos com a capacidade de sermos perversos. Crianças desde pequena têm a capacidade de fazerem maldades. Assim é o ser humano. Então ele diz, no final da pregação, deixe a sua perversidade. Amados, esse é o apóstolo Pedro. Essa é a pregação da igreja. É o que as pessoas queriam ouvir? É o que elas foram buscar no templo aquele dia? Possivelmente não. Mas é o que Deus tinha preparado para elas. A cura daquele homem foi importante para aquele homem. Mudou a vida dele. Mas foi importante para dar a Pedro a oportunidade de pregar o evangelho da salvação de forma plena e completa. Há perdão, se você reconhecer que você é pecador. Há a chance de seus pecados serem cancelados, mas você primeiro tem que reconhecer que você tem pecados. E agora você precisa crer, sabendo que não é a sua tradição religiosa que vai te salvar, mas é o teu relacionamento pessoal com Deus. E agora que você tem um relacionamento pessoal com Deus, você tem que dia a dia deixar as suas perversidades. Pedro faz uma pregação completa, em poucas palavras, descritas aqui para nós. Amados, essa é a obra de Deus. Você pode ser curado, você pode ser abençoado, você pode ter vários problemas solucionados por Jesus. Mas se você não for salvo, nada disso adianta. Toda felicidade aqui nesse mundo será temporária e provisória. Se você não for salvo, não adianta ser curado, não adianta ter o casamento restaurado, não adianta morar numa casa boa, ter um bom carro. Se você não for salvo, nenhuma dessas soluções vão fazer diferença na sua vida. Por isso é preciso pregar o evangelho da salvação. Só que essa mensagem é para nós também. Nós precisamos, nós cristãos, a nós foi confiada a pregação do evangelho. Mas é algo que eu sempre repito aqui, como é que nós pregamos o evangelho? Quando você convida alguém para vir à igreja, você convida como? Fulano, vai para a igreja. Vai lá na igreja comigo. Olha, o pastor vai dizer umas coisas boas lá para você. Sabe? Sua vida está meio caída, ele vai te dar um up. Né? Como se o pastor fosse está em moda agora, é o coaching, né? Ele vai te ajudar, vai te levantar, vai subir você. Irmão, você está roubado se você vier, se você falar isso para alguém aqui. Porque corre o risco de ela chegar aqui e levar uma cipuada dessa, igual o Pedro deu, né? Você é pecador, você tem que se arrepender. Se você não se arrepender, seus pecados não são cancelados, continuam sobre você, te levando para baixo. Então nós precisamos também pregar o evangelho verdadeiro, pregar a verdade para as pessoas, pregar. A verdade do evangelho é que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas que em Deus há perdão, independente da natureza do pecado ou da gravidade atribuída a ele. Em Deus os pecados são cancelados, se você crê em Jesus. Mas se não houver confronto com o pecado, não haverá salvação. É claro que eu já disse aqui várias vezes, até usando como exemplo, de que a verdade se parece com um diamante muito bonito, mas que não deve ser lançado na cara de ninguém, porque uma pedra de diamante lançada na cara machuca. Mas entregue numa boa embalagem, ela causa um outro efeito muito melhor. Assim deve ser a palavra de Deus. Eu não preciso ser grosseiro na pregação do evangelho, mas eu tenho que dizer a verdade como Pedro disse, a verdade. Eu não posso enganar as pessoas, me aproveitar delas, para ter discípulos, para ser famoso, para angariar multidões. A verdade precisa ser dita, e ela às vezes é dura de se ouvir. Quem é que quer ouvir? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa deixar as suas perversidades. Já falou isso para alguém?
Você está me chamando de perverso? É o que vão dizer logo para você. Está me chamando de mal? Eu não. Quem está te chamando de mal é Deus. Você é mal, eu sou mal. Mas Deus, Ele é bom. E Ele salva gente má, igual a gente. Mas gente má que reconhece que é má e que se arrepende da sua maldade. Então, as pessoas precisam ser confrontadas para que possam ser salvas. Evangelho é mensagem de confronto, queridos. Há um confronto. Não é mensagem de conforto. A palavra é parecida, mas o sentido é diferente. Conforto ou confronto. Salvação é confronto, para depois sim ver o conforto. Como ele disse aqui, depois Cristo vai habitar com você. Depois você vai ter tempos de paz e de refrigério. Mas antes, confronto, bater de frente. Esse é o Evangelho de Jesus. É esse que Ele mandou a gente pregar. E eu espero que você anuncie esse Evangelho. E não se deixe enganar com qualquer outro Evangelho que seja diferente desse. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos pedir a Deus esse esclarecimento de toda a verdade para os nossos corações. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelos exemplos que ela nos dá, pelo exemplo que nos deixou o apóstolo Pedro, mostrando como deve ser a pregação do Evangelho, mostrando que o Evangelho não é para trazer honra para nós, nem reconhecimento do nosso poder ou da nossa religiosidade, mas o Evangelho deve dar honra ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Só o Senhor para salvar a um pecador vil, que somos nós, mas nossos pecados foram cancelados, porque nos arrependemos, porque cremos no Senhor, cremos no Teu poder para nos curar da pior de todas as enfermidades, que é a enfermidade da alma, do pecado. E essa o Senhor é o único que pode nos curar. Pai querido, fala o coração dos meus irmãos e nos ensina a pregar a palavra com sabedoria, mas com verdade. Nos ensina a anunciar o Evangelho da forma como ele é, para que haja salvação e não solução, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.